Vasconcelos. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Paula, eu sou da GEST Rio, Associação dos Gestores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou fazer essa apresentação em conjunto com o Tiago Rangel, que é da Associação dos Analistas de Controle Interno do Rio de Janeiro, e eu vou tentar ser o mais breve possível para respeitar a limitação de horário do senador Wellington Fagundes. Agradeço a oportunidade de falar aqui, agradeço ao Senado, aos deputados federais e estaduais a oportunidade da fala. A apresentação está um pouco grande, mas tem muito gráfico. Então, eu vou tentar passá-los rapidamente para a gente não perder a questão do horário. Em primeiro lugar, retomar... Eu queria salientar que toda essa apresentação será também levada para a comissão e tudo isso será analisado também, mesmo com certeza não terá prejuízo. Em primeiro lugar, comentar Já uma coisa... está disponibilizado no site também, nesse momento. Claro. Comentar uma coisa que já havia sido dito pela Cláudia, pelo Hugo Leal e pelo Luiz Paulo, a questão do federalismo fiscal no Brasil. A gente tem um federalismo que tem um resultado pouco claro, né? E existe muita controvérsia em relação a isso por alguns aspectos que tornam a relação entre os entes federados mais confusa. Primeiro, porque os entes subnacionais eles agem muito mais como executores da política federal. Todo direito que é relevante é um direito federal, o que significa que os estados e municípios têm pouquíssima autonomia para legislar em aspectos que são fundamentais para a gestão fiscal e econômica dos estados e municípios. Segundo, é que a responsabilidade de implementação ela acaba recaindo para estados e municípios, principalmente para políticas sociais, saúde, educação, assistência social, o que significa que os orçamentos dos estados e municípios ficam muito amarrados por conta de demandas que foram dadas a eles pela própria Constituição Federal. Então, a gente tem uma limitação de regulamentação das suas finanças e um gasto, uma despesa muito alta para cumprir esses mandamentos constitucionais de políticas sociais. E terceiro, e não menos importante, o que a professora Celina Souza fala de uma federação simétrica num federalismo assimétrico. Então, a gente tem, para estados e municípios com características muito diferentes de arrecadação, população, necessidades, etc., as mesmas obrigações constitucionais, as mesmas despesas altas, o mesmo orçamento engessado. O município do Rio de Janeiro tem que cumprir com as mesmas obrigações constitucionais do município de pequeno porte. E isso faz com que os estados e municípios se tornem cada vez mais, uma situação cada vez mais complicada, né? Isso também é uma coisa importante ressaltar, a concentração de receitas na União, todo mundo já sabe disso, né? A Constituição Federal não foi capaz de fazer isso, mesmo que estados e municípios tenham recebido muitas despesas públicas, a gente ainda tem uma concentração na casa de 65% das receitas no governo federal. Em contrapartida, quando a gente se depara com um cenário de crise, como foi o que aconteceu recentemente, as receitas estaduais têm uma queda brutal. Mesmo aquelas receitas federais que são repassadas para estados e municípios depois, como é o caso do Imposto de Renda e do IPI, a queda é assombrosa. E aí, como consequência desse fenômeno, a gente tem esse cenário, que é o que a gente está vendo hoje, que é uma situação fiscal muito delicada para os estados. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul são os estados que hoje têm uma relação de despesa corrente líquida com receita corrente líquida muito acima dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas esse desenho que vocês estão vendo aí no gráfico, isso é uma tendência. Mais e mais estados vão entrar nessa mesmíssima situação em que nós estamos. Tanto é verdade que o governo federal apresenta um estudo sobre a capacidade de empréstimo dos estados, que é o CADAG, e aí ele faz uma outra avaliação dos estados pela sua possibilidade de assumir novos endividamentos públicos. E aí a gente vê ali nas setas, não sei se vocês estão vendo, mas os mesmos estados que hoje encontram-se em situação complicada em relação ao LRF, também já não apenas têm capacidade de pegar empréstimo, mas outros estados também. Mato Grosso do Sul, Goiás. A gente vê essa mesma tendência de superendividamento dos estados. E, em contrapartida, os estados que mais deveriam receber a compensação da Lei Candir são esses mesmos estados em situação fiscal delicada. Falando especificamente do Rio de Janeiro, os representantes aqui já sabem, a gente teve uma queda muito brutal de receita nos últimos anos, essencialmente puxado não só pela queda do ICMS, mas também pela queda dos royalties.
E aí uma particularidade também do Estado, que eu acho que precisa ser melhor estudada, é o que o Mauro Osório chama de estrutura produtiva oca. Em comparação com o Estado de São Paulo, por exemplo, a nossa arrecadação tributária é muito menor em proporção ao PIB. Então, isso também é uma coisa objeto de estudo, de como a receita tributária do Estado do Rio de Janeiro poderia ser aumentada. Mas é uma especificidade que torna a crise mais cruel para o Estado do Rio. Essas dificuldades, elas não são só para o Estado, elas também aparecem para os municípios fluminenses. E é bom ressaltar que os municípios fluminenses são muito prejudicados pela ausência de regulamentação da compensação da Lei Candir. Esse gráfico que eu estou mostrando é um gráfico apresentado pelo Boletim Balanço em Foco, da Secretaria de Tesouro Nacional, que mostra que mais de 75% dos municípios do Brasil dependem substancialmente das transferências da União e dos Estados para se sustentar economicamente. Em relação ao Rio de Janeiro, a situação é ainda mais grave. Os municípios fluminenses, em recente estudo feito pela Firjan, têm o seu índice de capacidade fiscal bastante empobrecido e, à medida que os efeitos da crise fiscal e econômica avançam, os municípios se tornam em situação cada vez mais precária. Então, a gente tem esse cenário, senhores, em que nós temos um federalismo fiscal bastante desequilibrado, como o deputado Hugo Leal mencionou. Existem questões que são de justiça fiscal que não estão sendo levadas em conta, fica parecendo que é chororô dos estados, quando não é, é uma questão de equilíbrio federativo. E nós temos mecanismos que foram dados pela Constituição Federal para se construir esse reequilíbrio federativo. Mas uma das coisas que poderia ser feita, que é justamente a política macroeconômica, a política fiscal, ela é feita para acertar as contas de União por um lado e prejudica estados e municípios por outro. Então, senhores, fazer caridade com chapéu alheio é moleza, né? Mas são os estados e municípios que estão hoje assumindo o ônus pior dessa política. Então, a Lei Candir decorre um pouco desse uso um tanto inconsequente da política macroeconômica feita pelo governo federal. É um instrumento de política macroeconômica que foi muito importante no momento da sua edição para o reequilíbrio das contas públicas, mas ela tinha um anexo em que trariam a metodologia para a compensação dessas perdas para estados e municípios, e essa compensação nunca foi devidamente feita, porque essa metodologia nunca foi discutida da maneira como deveria ter sido discutida. E isso prejudicou imensamente estados e municípios. Não à toa a gente vê hoje que, em termos de limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, os estados que deveriam receber mais compensação são justamente os estados que têm situação fiscal mais delicada. E eu encerro a minha fala e abro agora a fala para o Tiago, comentando o seguinte: o desequilíbrio federativo é uma questão de justiça fiscal. Não é uma questão secundária, não é uma questão de pires, não é nada disso. É uma questão que decorre pelo fato de termos um pacto federativo equilibrado. Decorre da Constituição Federal e decorre da capacidade de estados e municípios executarem e implementarem políticas públicas. Em segundo lugar, os entes subnacionais estão muito prejudicados. A Lei Candir é um sintoma desse desequilíbrio federativo. Em terceiro e último lugar, relembrar que como muitos estados estão em situação delicada da Lei de Responsabilidade Fiscal, é preciso pensar medidas no momento de se construir essa regulamentação da compensação que atendam esses estados que estão em situação delicada. Hoje é o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, amanhã vai ser São Paulo, Goiás, Alagoas e tantos outros. Então, eu encerro minha fala e passo a fala para o Thiago.